Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre geopolítica e geoeconomia. Bom pessoal, esse é um daqueles vídeos que a gente vem fazendo aqui no canal, né, tentando dissecar, entender um pouquinho melhor a distinção de alguns conceitos importantes para a nossa discussão, né? A gente já fez um vídeo sobre geopolítica e geoestratégia, a gente já fez um vídeo sobre geopolítica e política internacional contemporânea, e hoje a gente quis fazer um vídeo, trazer um vídeo para fazer uma discussão bem importante, bem difícil, na verdade, em vários aspectos, sobre geopolítica e geoeconomia, tá? E por que isso é difícil? Porque eu confesso que eu não tenho muito traquejo nessa discussão mais econômica, né, de macroeconomia. Eu entendo de decisões políticas, econômicas e de administração territorial. E porque essa discussão sobre geopolítica e geoeconomia ela é extremamente dependente da análise teórica que a gente faz com relação a esses componentes, aos componentes envolvidos na economia internacional. Tanto que existe uma série, né, uma questão super importante, né, de trabalhos, né, desenvolvidos principalmente pelo professor José Luiz Fiore e, enfim, o grupo, né, o PEP, né, de política... de pesquisa em economia política internacional, a respeito, né, de aspectos geoeconômicos a partir de uma perspectiva ligada à relação entre dinheiro e poder, né? Então existe esse tipo de pesquisa, né, que é muito significativo, que é muito importante, e que quem tiver interesse eu recomendo fortemente falar com dois colegas meus que tiveram participação nessa construção. Por um lado, o professor Bruno Rendler, atualmente na Federal de Santa Maria, e por outro lado a Natana Garcês, Portugal, né, que vem falando muito e se dedica, o professor Bruno Rendler se dedica à China e a Natana, que está fazendo seu doutorado, né, a professora Natana, ela trabalha a questão do petróleo e do gás, principalmente na região do Mar Cáspio. Então existem algumas questões importantes para a gente pensar, né, que o que eu vou apresentar aqui é uma visão a partir da lógica da geopolítica e não necessariamente da economia política internacional ou dos estudos de economia política internacional, tá? Então já vou fazer esse primeiro disclaimer aqui para apontar, né? E de que forma que se diferem essas duas análises, né? Por um lado, a gente tem a discussão da economia política internacional a respeito dos grandes projetos, né, infraestruturais de poder relacionando a economia com as lutas de classe, com, enfim, o desenvolvimento mesmo do próprio sistema capitalista, né, seja, enfim, na vertente liberal, né, da economia política internacional liberal, seja na economia política mais informada pela teoria marxista, né? Então você tem essa discussão a partir da economia, e veja que a economia política internacional, né, então no sentido mais clássico lá das teorias de economia política do século XIX, né, e tentando entender, né, a política como derivada da economia. Aqui, o que a gente está tentando entender é levemente diferente, mas como que a política cumpre funções econômicas relevantes, né? E aqui, funções econômicas não se traduz em o Estado ter de uma forma ou de outra, o Estado ter empresas estatais, né? Enfim, ser um agente produtivo dentro da economia. Mas quais são os esforços que os Estados fazem, de uma forma ou de outra, para garantir o melhor ordenamento territorial para as atividades econômicas, né? Então, entendendo aqui a geopolítica, como a gente faz aqui no canal, como as tentativas, esforços, né, medidas tomadas pelos governos para ordenar, né, o uso dos recursos territoriais como um todo, né? E aí já começam a aparecer algumas distinções importantes, né? A gente falava, a geopolítica a gente tende a analisar enquanto as tentativas, esforços, né, iniciativas do Estado para tentar ordenar a utilização dos recursos territoriais do seu território e do território de outros países, né? A gente pode enxergar, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque como uma tentativa de forçar, ou sanções econômicas como um todo, né? Também como tentativa de forçar uma lógica territorial
em outros países que acabe de uma forma ou de outra alterando, né, o acesso ou não acesso a recursos econômicos. Algo que se torna muito importante a partir do século XVIII já, né, já ali desde do início da colonização da América e a expansão em direção à Europa e à Ásia, né, as invasões na América e a colonização violenta na África e na Ásia, mas que se consolida com a Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra inicialmente, depois no século XIX, principalmente com as revoluções industriais induzidas pelo Estado, ocorridas tanto na França como na Alemanha, né, que demandavam, né, o acesso a recursos naturais básicos que esses países não tinham em mãos. Então, a tentativa, a gente pode até tentar observar, por exemplo, a ideia de zona de influência do Karl Haushofer, que é um conceito que a gente usa até hoje, o Haushofer, do qual a gente já falou aqui no canal, como uma tentativa de criar, né, esse grande espaço, né, usando o termo do Carl Schmitt, né, esse Großraum, esse grande espaço geopolítico que tinha como função também obter recursos territoriais de outros países, né? Qual que é a grande questão? A questão é que quando a gente fala de recursos territoriais, a gente está englobando todos os aspectos do território que são importantes para o exercício da política do Estado, né? Então a gente envolve aqui questões econômicas, a gente envolve aqui população, recursos naturais. Dentro desses recursos naturais a gente pode incluir minérios, a gente pode incluir terras raras, a gente pode incluir petróleo, gás natural, a gente pode incluir, enfim, uma série, um conjunto, biodiversidade, né? A gente pode incluir tudo que está contido no seu território ou no outro, no território de outros países, que é fundamental para o exercício da sua política interna ou externa, né? E nesse caso, a gente tem então uma nuance maior quando a gente fala de geoeconomia, né? Porque aí a gente, além de envolver outros atores, que não só o Estado, para falar num termo bem de RI, né? Outros agentes políticos e econômicos, a gente também vai delimitar um pouco melhor quais são os recursos que a gente está abordando, né? Nesse sentido, parece que algumas contribuições são interessantes para a gente pensar esse processo. O meu amigo Felipe Dalcin, que fez intercâmbio em Portugal, ele me presenteou, e eu vou considerar que é um presente, tá, Felipe? Porque ele me emprestou e eu nunca mais devolvi, esse livro do Políbio Valente de Almeida, que ele usou como obra, né, de referência lá em Portugal, quando fez a disciplina de geopolítica, um professor que faleceu em 2008, enfim, que tem justamente uma leitura sobre a economia, né? E ele inclui essa visão uma visão bem da geopolítica clássica, né? Ele inclui essa questão da economia num conjunto de geratrizes estruturais do poder, né? Ou seja, quais são os aspectos geratrizes conjunturais do poder, ou seja, quais são os aspectos variáveis que de uma forma ou de outra acabam influenciando o trabalho, a atuação dos estados. Ele fala o seguinte: não custa aceitar que a componente econômica é uma das mais importantes geratrizes conjunturais do poder do Estado, mas há que demonstrar se sim ou não a economia está dependente da grandeza do território e do tamanho da população, pelo menos. À primeira vista, a tentativa é de responder pela afirmativa, por ocorrer que uma economia grande necessita de um mercado grande. As modernas teorias de blocos econômicos alargados vão nesse sentido. As teses geopolíticas que analisamos atrás também se enquadram nessa conclusão. É, no entanto, necessário uma análise mais cuidada, feita com rigor e minúcia numa visão de conjunto que colha da economia o essencial para o combinar com outros fatores de poder. E aí trata-se, né, ele vai falar da economia e do tamanho do Estado, ele vai colocar a questão da cultura e da economia, a administração e a economia, o tamanho do mercado e o comércio exterior, e vai colocar também a questão da tecnologia como aspecto importante. Porque, de uma forma ou de outra, quando a gente fala de geoeconomia, trata-se como define o outro português, né, o professor Pedro de Pesará Correia, né, aqui no Manual de Geopolítica e Geoestratégia. Quando a gente fala de geoeconomia, a gente fala das tentativas políticas do Estado de tentar resolver problemas econômicos.
O que ele está tentando dizer com relação a isso? É mais ou menos aquilo que o professor Políbio Valente de Almeida coloca no livro, né? Nem sempre um grande país, um país que tem um grande território, vai ter uma das maiores economias do mundo. Ele pode até ter um mercado consumidor muito grande, mas isso não significa que ele vai estar centralizado nas redes e fluxos internacionais de valor. E nesse sentido, a teoria da economia política internacional, principalmente a marxista, faz um trabalho tremendo em mapear quais são esses fluxos. E dentro desses fluxos, quais são os atores relevantes, não estatais inclusive, que influenciam na alocação dos recursos econômicos. Então, a colocação do professor Pedro de Pesará Correia segue nesse sentido, de que a economia, de uma forma ou de outra, deixa eu até pegar aqui a citação dele, a economia, de uma forma ou de outra, ela está relacionada, na visão da geopolítica, em específico, não tanto com relação ao aspecto... Deixa eu só achar aqui. Ecologia, colonização, aspecto bem importante. A geoeconomia aparece aqui no livro do professor Pedro de Pesará Correia como as tentativas políticas do Estado de tentar resolver os seus problemas de caráter econômico, principalmente com relação ao acesso de recursos econômicos que não estão sob seu controle. Então, acho que é importante a gente prestar atenção nesse sentido, né, de tentar discutir, tentar entender, inclusive hoje em dia, em que alguns princípios da globalização, de uma economia ilimitada, né, de alcance geral, estão sendo colocados de uma forma ou de outra em xeque, de forma muito importante, principalmente, né, não só por isso, mas também pela lógica da guerra que a gente está observando lá na Ucrânia e que tem a ver, de uma forma ou de outra, com esse aspecto, né? Aqui, na parte de geoeconomia e geopolítica, o professor Pedro de Pesará Correia coloca o seguinte: a ambiguidade da geoeconomia com aproximações à nova geopolítica, mas também à geopolítica clássica, leva a que se deve ser individualizada como um caso singular na perspectiva da nova geopolítica, né? A frase de Defarge, que já citamos, o econômico não é mais do que um instrumento da política, é reforçada por diversas teorias que falam da economia como nova arma de uma nova guerra, a guerra econômica. Esse texto é de 2014, então interessante que, né, prevendo já as guerras comerciais, né, esses aspectos importantes. O professor Pedro de Pesará Correia fala que já vimos nesse mesmo capítulo que a economia pode ser utilizada como meio de coação da estratégia indireta numa guerra clássica. Sanções econômicas, boicotes, bloqueios, negação de recursos ou, ao contrário, ajudas preferenciais, empréstimos, planos de emergência sempre se inscrevem em estratégias globais. O que agora surge é o econômico como estratégia direta de uma tática econômica em específico. Com a globalização e a unificação do grupo social, o econômico torna-se um poder global. O dinheiro, o mercado, enfim, adotam de uma forma ou de outra aspectos importantes para a gente pensar toda essa construção, né? Então, é interessante a gente entender, eu vou pegar aqui as últimas considerações do professor Pedro de Pesará Correia nesse sentido, que ele fala: deixamos aqui patentes algumas das contradições, os paradoxos da geoeconomia e de sua inserção na geopolítica. Perversamente, como instrumento do poder, pode ser integrada na geopolítica clássica, ainda que assente numa forma de coação diferente, a arma econômica como instrumento de guerra econômica. Tem, no entanto, potencialidades que permitem escrevê-la como uma dimensão da nova geopolítica, se entendida como a interpretação do poder ao serviço da solução dos grandes problemas da geografia econômica. De qualquer forma, das três dimensões da geopolítica aqui sumariadas, a geoeconomia apresenta-se de forma mais particular, né? Então, acho que são algumas contribuições interessantes para a gente pensar justamente alguns aspectos econômicos que vêm se colocando como relevantes, e não só na questão das sanções econômicas, sobre o que a gente já falou aqui no canal anteriormente, mas naquilo que é chamado pelo Peter Hall, aqui nesse livro chamado Entendendo a Segurança Global, de estadismo econômico, né? Como que, a partir da Segunda Guerra Mundial,
os instrumentos econômicos de política interna e externa cresceram demasiadamente de relevância, e até hoje, por exemplo, né, os ministérios da economia têm um papel importantíssimo no funcionamento do sistema internacional, né? Principalmente, né, dentro da prática desses países, né, não só as sanções negativas, mas as positivas, como o professor Pedro de Pesada Corrêa coloca, né, empréstimos preferenciais, compras de armamentos, enfim, também acabam influenciando, ou benefícios prestados a atores privados, como grandes empresas, que aparecem como possibilidades de práticas de cooperação para resolver esses problemas de geografia econômica. E aí está o cerne, para mim, da leitura sobre a importância da geoeconomia de uma forma ou de outra, né? Qual que é essa importância? O entendimento, na verdade, de que os países no mundo, eles têm recursos econômicos limitados, né? A gente tem uma distribuição desigual dos recursos econômicos ao redor do mundo, seja questão de tecnologia, seja recursos naturais, seja população, seja educação dessa mesma população, seja, enfim, vários aspectos que vão contribuir para a entrada ou saída desses países nos grandes fluxos de valor do sistema internacional. E aí residem as estratégias geoeconômicas dos países, né? Para não entrar na economia política internacional, que acaba envolvendo também os atores privados e tudo mais, a gente tem que entender a geoeconomia como a criação de um espaço de fluxos, né? E por isso ela se torna tão importante ali no período de globalização neoliberal institucionalizada entre os anos 90 e 2008, né? De alteração do território para adequação ao mercado internacional, né? A inserção nessas cadeias de valor, a inserção nessa prática internacional que a partir da crise de 2008 começa a ver a sua arquitetura ruindo cada vez mais, e esse momento mackinderiano, digamos assim, né, de tomada de controle político, né, de decisões econômicas que vão cada vez mais serem pautadas não pela lógica do funcionamento do mercado, mas sim por decisões políticas, como o bloqueio do Catar, que a gente falou na semana passada, como a pressão máxima no Irã, mas também a guerra comercial com a China a partir dos Estados Unidos, e outras estratégias que vão tentar fortalecer a presença desses esses espaços geoeconômicos preferenciais, né? Ou seja, aquilo que a gente poderia chamar de zonas de influência comerciais e econômicas, né? Mas que são pautadas menos por uma lógica de funcionamento do mercado global, como foi até 2008, e mais por decisões políticas a partir dos países, né? Bom, não sei se deixei um pouco claro essas questões, mas espero ter contribuído pelo menos aí para o debate. Se vocês gostaram, ficaram com alguma dúvida, tem alguma dica de tema, coloca aqui nos comentários, a gente vai adorar receber. Não esquece de compartilhar, se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Tá bom, gente? Um abraço, até semana que vem.